Diga assim: Deus é bom. Amém? Bom demais, irmãos. Glória a Deus. Eu estava ali, o senhor tinha falado uma palavra comigo durante a semana, e aí eu sentado ali na hora do louvor, orando ao Senhor, aí o senhor falou ao meu espírito assim: aproximação perigosa. Aí eu falei: tem tudo a ver com o que o senhor está falando mesmo. Então a palavra dessa noite vai falar sobre isso, aproximação perigosa. E o senhor falou muito forte comigo durante essa semana, irmãos. Falou ao meu espírito sobre isto, né? E nós vamos falar aqui alguns minutos daquilo que o senhor tem colocado ao nosso espírito sobre essa palavra, né? Até agora não tinha um nome para ela. E aí ali o senhor falou comigo sobre aproximação perigosa, né? Parece nome de filme aí, dá até para fazer um filme. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Em João, capítulo 6 e 60. Evangelho de João, capítulo 6 e 60. Vou fazer barulho aí. Quanto mais barulho você fazer aí, mais eu grito aqui. Vou fazer barulho. Amém? João 6,60. Quantos chegaram aí? Quem não chegou, fala assim: espera aí, pastor. Amém? Você vai subir com as crianças? Vai? Então pode subir as crianças até 9. E com o João. Amém? Ele está lá quietinho, fiquei olhando. Pensei que você ia trazer suco para mim. Estava com a jarra de suco aí. Brincadeira. Está lá? Amém? Chegaram aí, irmão? Então vamos lá. Diz assim: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? Versículo 63. É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Diga comigo assim: é o Espírito que dá vida. A carne nada se aproveita. Eita! Aí você vai falar assim: pastor, mas se eu parar de comer, eu morro. Você não morre, irmão. O espírito não morre. Você não morre se você parar de comer. O que acontece, pastor? Você vai ser enterrado aí na terra, mas morrer você não morre. Porque o espírito não morre. O espírito não morre, querido. Amém? Então vocês vão entender logo aí daqui a pouco. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existe alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim a não ser que isso seja concedido por o meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas
Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: não vos escolhi eu aos 12, todavia um dentre vós é um diabo. Na minha versão fala assim. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariote, que ainda que fosse um dos 12, mais tarde haveria de trair. Continua no capítulo 7. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte desse lugar e vai para a Judéia, para onde os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas, enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Diga comigo: nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho que suas obras são más. Podeis vós subir à festa. Eu neste momento não subo para a festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito estas palavras a eles, permaneceu na Galileia. Amém? Irmãos, o Senhor falou muito forte ao meu espírito sobre essa palavra da relação de Jesus com os seus irmãos, ou da relação dos irmãos de Jesus para com Jesus. Amém? E é tão impressionante que Jesus, ele foi o primogênito filho de José e de Maria. Todos os outros irmãos de Jesus acompanharam Jesus durante a sua vida de infância, de adolescência e na fase adulta. Todos os seus irmãos viram seus pais testemunhar a respeito de Jesus. Todos os irmãos de Jesus puderam conviver num ambiente familiar e ouvir da sua mãe Maria que um anjo tinha vindo até ela e falado para ela que ela seria engravidada através do Espírito Santo e daria a luz ao Salvador de Israel, ao Salvador do mundo, e o seu nome seria chamado Jesus. E esses irmãos de Jesus carnais cresceram com esse ambiente, cresceram com esse conhecimento. Eles ouviam de Maria e ouviam de José que Jesus seria o Cristo, o Salvador, aquele que era prometido pelos profetas e aquele que era prometido pelo próprio Pai desde o Gênesis.
Amém? Só que o que mais me chama a atenção, a relação próxima deles não os permitiu compreender no espírito isso. Eles eram cheios de relacionamento, ou aliás, cheios de conhecimento literal disto. Eles sabiam do que eles ouviam falar, mas eles não tinham um relacionamento no espírito. E essa falta de relação no espírito os impediu de avançar para a revelação da verdade. Muitas pessoas fora da família de Jesus criam que ele era o Cristo. Até mesmo Pedro, quando foi confrontado pelo próprio Senhor, quando o Senhor estava falando uma palavra forte, dizendo: olha, eu não vim aqui para alimentar a carne, eu não vim para alimentar o ego, eu vim para dar vida, porque a palavra que eu falo é espírito e vida. Não se trata de conhecimento meramente humano, não se trata de literatura humana. Era por isso que os fariseus não conseguiam compreender a profundidade desse amor e por que Cristo queimava. Por que Jesus queimava? Quando Jesus, se você for ler um pouquinho mais para frente, Jesus foi depois dessa festa, mas ele não foi na pompa de se aparecer e mostrar quem ele era. Ele foi quietinho, humilde, porque quem tem o Espírito e a vida de Deus não precisa de proclamação de outras pessoas ou de se autoproclamar, porque o propósito de Cristo era cumprir a vontade do Pai. Quando olharam para ele e falaram assim: como é que você consegue ministrar isso? Como é que você consegue nos doutrinar sem nunca ter participado de uma escola teológica? Lê um pouquinho para frente que vocês vão ver. Aí Cristo fala assim: é porque a doutrina que eu trago não é a doutrina de homens. Perguntaram para ele no versículo 15 do capítulo 7: como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? Ou seja, como esse homem sabe a respeito de Deus sem nunca ter frequentado uma escola teológica? Aí ele responde: a minha doutrina não é minha. Ou ele fala: o meu ensino não é meu, o meu ensino não é reproduzido por homens, o meu ensino é daquele que me enviou. Então ele está falando, eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando de relacionamento, ou seja, sabedoria relacional. Ele já estava deixando bem claro: se alguém desejar fazer a vontade dele, de Deus, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina dele. Irmão, se você quer conhecer da vontade de Deus, não é estudando, porque Deus não se estuda, é se entregando. Nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus é conhecer a vontade dEle, como o Miqueias ministrou domingo aqui, é se aniquilar da nossa vontade. Precisamos nos posicionar na vontade dEle. E o Senhor responde assim: se alguém desejar fazer a vontade dEle, conhecerás a respeito da doutrina, se ela vem de Deus, ou se eu falo por minha própria autoridade. E aí ele responde: porque aquele que fala por si mesmo está procurando a sua glória, ou a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então ele está falando bem claro: eu não vim para buscar a minha glória, porque os seus irmãos que viveram com ele não acreditavam nele, e ainda questionavam ele, assim como os outros discípulos que foram embora. E só poucos discípulos, e Pedro foi o mais ousado em dizer assim: para onde nós vamos? Nós sabemos que as palavras de vida eterna estão em você, nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para que lugar nós vamos? Para que lugar nós vamos?
Quem revelou isso a Pedro, irmãos? Não foi o mesmo relacionamento que os seus irmãos tiveram com Jesus. Então, essa palavra aproximação perigosa, ela é muito importante nós entendermos. Porque a nossa aproximação pode matar, ou pode impedir de nós reconhecermos aquilo que o nosso próximo carrega de Cristo. A relação dos irmãos de Jesus, que era baseada na sua afinidade, brincavam de carrinho com Jesus, brincavam de corre lá, Jesus brincava também, né? Brincava de cabra cega, de esconde-esconde. Essa relação os impediu de conhecer o Cristo, porque o Jesus era o homem, era a relação por afinidade, isso é fácil, mas o Cristo é no Espírito. Só Pedro pôde dizer isso, porque só o Espírito Santo pôde revelar a ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tanto é que quando os seus irmãos olharam para ele: cara, se você está falando, e se você faz milagre, o que você está fazendo aqui escondido em casa? Vai para o meio do povo, vai lá para o meio da festa, começa a fazer milagre e mostrar quem você é. Você não quer ser famoso? Eles não tinham entendido o que Cristo carregava. Para eles achavam que Cristo estava querendo usar o seu dom. E para Cristo, ele sabia quem ele era. Ele falou assim: não, eu não estou aqui para usar o meu dom. Eu sei quem eu sou no meu Pai, e eu vim apenas para cumprir o que o meu Pai pediu para mim fazer. Então, querido, quantas das vezes nós negligenciamos o que o nosso próximo carrega, por estarmos num relacionamento de afinidade? A afinidade vai fazer você negligenciar o Espírito. Todas as pessoas que andavam com Jesus por afinidade, quando ele começou a pregar da palavra de vida, e começou a confrontá-los para viver a verdade, os deixaram. Aqui no capítulo 6 de João, nós vemos que muitos discípulos de Jesus, e não está falando de pessoas que estavam, não estava falando da multidão, estava falando de discípulos. O que é um discípulo? É aquele que segue e ensina a mesma coisa que o seu mestre ensina. Então está falando que muitas pessoas que andavam com Jesus, ouviam Jesus e ensinavam aquilo que Jesus ensinava, o deixaram de seguir. É a palavra. João relata que muitos, daquele momento em diante, versículo 66 de João 6, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Porque toda aproximação feita na carne vai gerar rompimento. Diga comigo: toda aproximação feita na carne gera rompimento. Segura aí que eu vou explicar para você daqui a pouco. Toda, irmãos. Por quê? Porque a carne tem expectativas. A carne tem expectativas. E quando as expectativas não são correspondidas, ela é a primeira a romper. Um relacionamento feito no Espírito, ele não é um relacionamento por expectativa. Porque o Espírito reconhece o que o outro porta. Então eu não posso relacionar com vocês na carne, tendo expectativa do que vocês podem fazer ou não fazer. O meu relacionamento com vocês é no Espírito, a nossa ligação é no Espírito. É como o Cristo falou assim: não tem nada a ver com a carne, a nossa ligação é no Espírito. Não tem nada a ver. E as pessoas começaram: então não é o que nós queríamos. Nós queríamos ser afagados, nós queríamos receber glamour, nós queríamos receber um pouquinho de afago, queria receber um pouquinho de confetes e etc, etc. Cristo não vai nos dar isso.
Ué, então não é isso, a gente queria ser seguidor dele, queria ser discípulo dele, porque ia crescer e talvez ele ia governar o mundo, e nós iríamos ser as pessoas que iam governar todo o pensamento carnal. Você consegue compreender? Porque os judeus esperavam um rei que governasse carnalmente, e o reino dos céus não é na carne, é no espírito. Eles esperavam um cara que ia tomar todo Israel, toda a Judéia de volta para um reino que não fosse dominado por Roma, porque Roma era um império. Eles esperavam isso, um cara que ia subir como um rei, e eles iam ter as pompas disso. E aí o Senhor comecei, as palavras que eu falo não são para a carne, o que eu faço não é para a carne, mas para o teu espírito. E as palavras que eu falo não é apenas para afago, mas é para te dar vida espiritual. É para te tirar de uma condição de miséria e te colocar numa condição de motivação espiritual. Porque todo portador de Cristo, ele é automotivado. Todo portador de Cristo, irmãos, ele tem o Espírito do Senhor que o motiva todos os dias. Não o faz parar, o faz vencer todos os dias, o faz o amar o reino todos os dias. Todos os dias nós somos automotivados pelo Espírito de Deus. Todos os dias o amor dele expande em nós. Todos os dias nós amamos o seu reino com intenção e com muita paixão. Não diminui, aumenta. Aumenta. E as dificuldades só nos faz amar mais ainda o reino. Era isso que o Senhor estava falando. E os seus discípulos, que pregavam o que Jesus pregava, começou a ir embora. Mas teve alguns que falaram que, opa, nós não vamos. Nós sabemos que tu és o Cristo. E aí o Senhor fala, Simão, todavia não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai te revelou. Agora, impressionante nós entendermos isso, irmãos, é que para aproximarmos de Jesus e conhecermos Jesus, não existe outro meio, se nós não conhecermos o Pai. O que ele deixa bem claro é isso. Porque o que eu digo não vem de mim, a não ser que isso não seja concedido para o meu Pai. Então ele estava falando assim, tudo que eu falo é o que o meu Pai transfere a vocês. Então não tem conhecimento na carne com Cristo. Se vocês querem andar comigo, Jesus falando, vocês vão ter que receber isso como espiritual e não como carnal, porque eu não estou falando de conhecimento humano, eu estou falando de relacionamento. Estou falando de sabedoria relacional. A ponto que a própria palavra testifica. Os fariseus ficavam doidos com ele. Porque a sabedoria relacional, ela destrói qualquer atitude paralisadora farisaica. Os fariseus não conseguiam paralisar o que Deus estava fazendo. Porque Deus estava fazendo através de Cristo. Agora, irmãos, vamos voltar aqui para a parte central. Jesus, que conviveram com ele, não conseguiam reconhecer isso. E alguns homens, 11 homens, que não conviveram com ele, tiveram essa revelação. Eram 12, mas um já era o filho da perdição, ele mesmo fala, né? E ele chama de diabo. Ele não fala que, ele chama de um diabo. Ele não fala que é o diabo. Ele chama Judas de um diabo. Ele chama o traidor de um diabo. Pode olhar depois na sua tradução aí no versículo 71 70 do versículo 6. Algumas falam o diabo. Ele fala, todavia um dentre vós é diabo. Na minha versão fala um diabo. Então ele chama o traidor de uma obra maligna, de um demônio, ele chama de alguma coisa assim. Agora deixa eu falar bem claro aqui para vocês, irmãos. Traga agora para dentro do corpo. Traga para dentro do corpo esta palavra.
Quantas das vezes nós negligenciamos o que o nosso irmão carrega e o que o nosso irmão porta por causa de estarmos relacionando por aproximação na carne? E o que é uma aproximação na carne? É quando eu estou esperando coisas que eu desejo do meu irmão. Eu vou relacionar com o Max, porque eu sei o que o Max pode me fornecer, ou pode me entregar, ou eu gosto do jeito que o Max fala, eu gosto das coisas que o Max gosta, eu gosto de assistir os filmes que o Max gosta, eu gosto de estar, e aí eu começo a negligenciar o reino, porque eu faço uma relação perigosa, uma aproximação perigosa com o Max, que ela não é no espírito, ela é na carne. E toda aproximação na carne não produz vida, porque ela não tem a vida de Deus. Se ela não produz vida, a aproximação na carne logo vai gerar rompimento. Porque logo o Max vai estar descontente comigo e eu vou estar descontente com o Max. Em alguma coisa. Porque a carne vai começar a enxergar as coisas. Agora, quando nossa aproximação, ela é no Espírito, é o Espírito que se aproxima, eu posso estar longe do Max a 1 milhão de quilômetros. Que isso não vai dizer o quanto, isso não vai medir, a distância não vai medir a minha falta de amor pelo Max, ou a falta de amor do Max por mim, porque a aproximação no Espírito não tem dimensão, não tem distância. O Max pode estar lá em Marte e eu aqui na Terra. A nossa ligação no Espírito se comunica, porque o Espírito se comunica. O Espírito não é deste tempo, ele é atemporal, ele é eterno. O Espírito ele não é uma matéria, ele não se materializa numa matéria. O Espírito ele recebe da vida de Cristo. Então tudo que nós vamos fazer não pode ser por afinidade carnal. Toda nossa relação não pode ser por afinidade carnal. Até a minha corte que eu vou realizar, ou eu decido realizar, não pode ser por um mero olhar carnal. Aí eu vou olhar ali para aquela jovem, nossa, ela é bonita. Nossa, os olhos dela me encantam. O jeito que ela, já começou errado, já começou na carne. Ah, aquele jovem, não. Você tem que enxergar no Espírito. E o Espírito vai te conduzir ou vai ligar a este lugar. Porque se nós fazermos na carne, vai acabar na carne. E quais são os desejos da carne? Não precisa nem ler. Mas nós podemos falar em moralidade. Gálatas 5, irmão. Vai, já que nós já chegamos aí. Abre aí Gálatas 5. Tudo que nós fazemos na carne vai gerar isso. Ah, meu Deus do céu. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, e os que praticam não herdarão o reino de Deus. Porque toda ligação na carne vai gerar isso. Qualquer aproximação nossa, seja por fazer uma amizade, seja por um relacionamento, seja por estar no corpo para um ministério, se ela for na carne, vai gerar isso. Vai gerar, seja lá dissensão, vai gerar egoísmo, vai gerar inveja. Porque eu vou olhar para a Cristiane e falar assim, nossa, como a Cristiane tem uma voz linda, que raiva, que ódio. Por que eu não consigo cantar assim?
Porque a minha aproximação foi na carne. Quando é no Espírito, eu não olho o que é carnal. Eu consigo reconhecer o Espírito do Senhor que está nela, a vida de Cristo que está nela, e o que ela, quando ela canta, o que está produzido de cura em mim. Vocês conseguem compreender isso no Espírito? Eu consigo olhar para ela e falar assim, nossa, quando ela louva, o Espírito de Deus produz cura em mim. Então, nossa aproximação, irmãos, não pode ser por especulação da carne. Agora, imagine você definir um casamento pela carne. E aí, depois que você casa, não tem mais volta. Você vai viver o resto das suas vidas. Não tem mais volta. Eu faço oração para acabar casamento aqui, irmão, mas um vai morrer. Estou que nem o pastor Cláudio Duarte. Eu faço, pastor, eu quero acabar o casamento. Amém, põe aqui que nós vamos orar. Um de vocês vão morrer. Nós já, ora, senhor, leva logo aí. Não tem mais volta. Agora imagine isso. Eu estou querendo chocar vocês para despertar isso no espírito. Agora imagine a relação de uma amizade no corpo. Aí eu vou fazer amizade com a Mari, porque a Mari é fotógrafa, que eu gosto de foto e tal. Já era, irmão. Relação fadada ao fracasso. Porque não foi no espírito. Então toda relação nossa não pode ser meramente por afinidade carnal, como os irmãos de Jesus tinham. Diga comigo assim, ou pensa só, não precisa dizer não. Quem tinha mais conhecimento, quem viveu mais tempo com Jesus, os irmãos dele ou os discípulos? E por que os discípulos lá, Pedro e os 11, e até Judas cria, Judas sabia que ele era o Cristo, Judas traiu ele, traiu consciente, por isso que ele ficou doido, Judas não traiu inconsciente, Judas traiu sabendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que a arrogância, a ganância, a avareza de Judas era tão grande que traiu o próprio Deus. Aí você fica, ai bandidão, você também é. Você trai Jesus aí por poucas coisas. Judas traiu por bastante dinheiro. Você trai por berreca. Você trai pela novela. Você trai pelo gato da internet. E você está falando de Judas? Ei, vamos perdoar Judas. Porque nós estamos pior do que ele. E você sabe que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? É doidura. Mas vai Judas, safado. Safado é você. Safado sou eu. Que está traindo por merreca. Traindo por merreca. Traindo Deus, Cristo por merreca. Você consegue compreender isso no Espírito? Estou brincando, mas é sério, irmão. Estou brincando, mas é sério. Vamos voltar ao texto. Quem viveu mais tempo com Jesus? Os seus irmãos ou os discípulos? Os discípulos viveram 3 anos, irmãos. Não, que 3 anos, nada. 1 ano e 8 meses. 1 ano foi 18 meses. O ministério de Jesus foi 18 meses. É isso? Cadê os teólogos aí para nos ajudar? 18 meses. A relação dos discípulos foram de 18 meses. 1 ano e meio. E por que eles entenderam que ele era o Cristo? Porque era no Espírito. Os irmãos de Jesus, coitado dele, só foram entender que ele era o Cristo depois que ele tinha morrido e ressuscitado. Se tornaram uma bênção, se tornaram. Tiago depois se tornou o líder da igreja, o irmão de Jesus. Mas o bobão não desfrutou de Jesus em vida. Você consegue compreender isso? Quantas das vezes o nosso relacionamento carnal nos impede de desfrutar da vida de Cristo que flui no nosso irmão? E aí quando o irmão morre, aí você fica, nossa, como aquele irmão era cheio de Deus. Ou quando o irmão muda, vai embora
para outro país, para outro lugar. Nossa, como aquele irmão era cheio de Deus. Não adianta, irmãos. Temos que desfrutar em vida. Os irmãos de Jesus conviveram com ele na carne e não puderam desfrutar do Espírito. As nossas relações na carne são aproximações perigosas. E eu quero profetizar para você nessa noite: rompa com a carne. Rompa com qualquer aproximação que foi realizada na carne, para que você possa desfrutar. E sabe o que eu vejo de perigoso? E eu orava ao Senhor, né? Por que hoje está tão banal? Está todo mundo melando junto, daqui a pouco está todo mundo brigando. E hoje está tão feio, porque tem a rede social. Num dia você vê a pessoa beijando, abraçando um amigo, meu amigo, não sei o que, fazendo declaração de amor. Aí no outro dia briga, já está jogando indireta, aquelas coisas feias, porque a rede social hoje é feia. Aí eu falei, Senhor, mas por que tudo isso? Aí o Senhor falou, porque as relações ainda são na carne. E a carne só quer o quê? Satisfação pessoal. Qualquer relacionamento que eu fizer na carne, eu vou querer satisfação, querer que as pessoas satisfaçam os meus desejos. Mas quando nós estamos no Espírito, nós sabemos que os nossos desejos não valem mais nada. Porque nós vivemos segundo o desejo dos céus. A vontade que vale agora é a vontade dos céus, é a vontade do Pai. Se eu vivo em Cristo, eu não tenho mais vida. E é por isso que eu fui crucificado com Ele, para ter a vida dEle. E se eu tenho a vida dEle, eu não tenho mais vontade, porque a vontade que reina em mim é a vontade dEle. E aí eu consigo olhar para o pastor Paulo, não para o homem Paulo, mas para o homem interior, que é o espírito do Paulo, cheio de Cristo, manifestando a vida. E quando eu olho assim, não há defeitos, não há imperfeições, porque o homem espiritual, o Cristo que o Paulo porta, esse sim é perfeito e encobre todas as imperfeições. Então, irmãos, o Senhor falava ao meu espírito que todo relacionamento que se rompe, ou toda aproximação que se rompe, é porque ela não começou nele. Ela não é uma aproximação espiritual, é uma aproximação carnal. E essa é perigosa. Porque se ela é carnal, ela vai levar todos esses desejos da carne, ou todas essas obras da carne. O que é obra, irmão? Obra é produção, é feito. Podemos dizer, é o feito da carne. E a carne vai fazer tudo isso que nós lemos aqui. Se a nossa relação... mas está tão bom, pastor. Pode estar bom. Mas se ela foi na carne, ela vai manifestar isso. Mais cedo ou mais tarde, ela vai manifestar isso. Agora, se é no Espírito, irmão, aí é diferente. Porque o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência. Quando nós temos uma relação no Espírito, nós somos pacientes. Nós olhamos para o defeito do próximo e somos pacientes. Todo impaciente com o próximo não está em Cristo, está fora de Cristo. Está na carne. Você quer uma pessoa mais paciente do que Cristo? Andava com os caras. Pedro falava, tu és o Cristo. Daqui a pouco Pedro estava, não vai não, Senhor. Ele, para trás de mim, Satanás. Pedro uma hora estava no céu, outra hora estava endemoniado. Pastor, Jesus estava expulsando o demônio dele. Para trás de mim, Satanás. Uma hora Pedro emprestava a boca para o céu, outra hora ele emprestava para o inferno. Mas o Senhor tinha paciência com Pedro. Porque todos os maduros têm paciência. Produzem paciência. Possuem paciência. Benignidade, bondade, fidelidade. É fiel, age o que houver. Com todas as falhas de Pedro, eu sou fiel a ele. Jesus olhava para Pedro, eita danado, mas eu te amo. Eita danado, mas eu tenho paciência com você, sabe por quê? Porque você vai ser o cara.
Você vai ser o cara que quando pregar, quando você estiver maduro em mim, quando você pregar, Pedrão, as pessoas aceitarão a mim pela vida que produzirá na palavra que você pregará. Você não vai mais brigar com ninguém, Pedro. As tuas sombras curarão, a tua palavra salvará. Quando você pregar, Pedro, a primeira pregação que você fizer em mim, almas se renderão. E foram 3.000 almas se rendendo pela vida de Pedro. Não, pela vida de Cristo. Não era pela vida de Pedro. A segunda pregação, 5.000 almas. Quem era? O mesmo que uma hora estava assim e outra hora estava assado. Mas quando ele chegou à maturidade, que a vida de Cristo se manifestou, aquele homem que tinha pouca leitura, pouco ensino, que cheirava a peixe, conseguia arrastar multidões. Um pescador colocou um império inteiro com medo. Os imperadores tinham medo, olhavam, quem é esse Pedro? Vamos acabar com esse cara. Esse cara está arrastando multidões. Por quê? Porque Cristo foi paciente. Paciente. O Senhor não relacionou com Pedro, esperando de Pedro dinheiro, esperando de Pedro promoção. A relação do Senhor com Pedro era por amor, era no Espírito. O Senhor olhava para Pedro e falava assim: ei, Pedro, está difícil fazer você amadurecer. Ora você está na carne, ora você está no Espírito. Ora você está na carne, mas eu sei aonde você vai chegar, porque o Espírito revela. Eu sei aonde você vai chegar. O coração. Sabe o que eu vejo em Pedro? Ele podia ser o mais doido, o mais brigão, mas era o que primeiro a falar. É o primeiro que sentava, entregava o coração, me perdoa, era o primeiro. Era o primeiro que falava, eu quis bater nele, eu quis dar porrada nele mesmo, eu quis arrebentar com ele mesmo, mas era o primeiro assim, a chegar ao Senhor e entregar. Porque quando o Senhor encontra com Pedro, após Pedro ter traído ele, o que Pedro fala? Senhor, tu o sabes que eu te amo. Ele fala chorando, tu sabes que eu te amo. Ele não estava falando na carne mais, ele estava falando no Espírito. O Senhor me conhece, o Senhor sabe o quanto eu te amo. Posso ser imaturo, mas eu te amo. E nós não vemos nenhum tipo de relação desse Jesus com seus irmãos. Quando José morre, Jesus se torna o provedor da casa. E você não vê nem sinal de respeito dos seus irmãos por Jesus, que era o provedor. Você vê os seus irmãos praticamente zombando dele. Se você diz que faz tudo isso e que é tudo isso, por que você está aqui escondido? Porque a mentalidade religiosa, ela quer promoção. Todo religioso, quando vem conversar com você, ele pergunta, o que você está fazendo? O que você é na onde você participa? E quando é pastor, então, quando ele pergunta para você, quantos membros tem lá na Mega? Tem 700.000. Como não existe isso? Eu falei, sim. Nós somos uma igreja para a cidade, a nossa cidade tem 700.000 pessoas. Então tem 700.000. Porque todo religioso, a primeira coisa que ele quer saber é quantos membros tem lá, pastor. E se você deixar mais um pouquinho, quanto que entra lá? Aqui é mais fácil, quanto que sai lá? Quanto que sai lá? Mas entenda isso no Espírito, toda aproximação carnal vai gerar isso. Aquilo que é no Espírito, quando a gente conecta com pessoas do reino, a primeira coisa que as pessoas começam a sentir e ouvir é falar assim, fala de Cristo para nós. O que o Senhor tem feito lá? Qual é a palavra que vocês estão caminhando? Irmão, como é tão bom sentar numa mesa de pessoas maduras? Como eu anseio, tem alguns pastores que eu tenho, anseio. E quando eu sento na mesa da minha paternidade, hoje eu estava sentado lá, que delícias.
você se alimentar da vida de Cristo. O pastor Léo lá na Penha, que homem de Deus. Eu preciso voltar lá na casa dele, ficar com ele uns 3 dias. Irmãos, como é tão bom você tomar um café com uma pessoa que flui de Cristo, que fala de Cristo, que ministra Cristo. É como Maria e Isabel. É como Maria e Isabel, quando Maria se encontra com Isabel, o que elas estavam carregando no ventre, pulou, saltou. Quando nós encontramos pessoas que estão no mesmo Espírito, a alegria do Espírito se conecta, há um rio de água que fica um turbilhão. Nós estamos a quilômetros de distância, mas a nossa distância nos conecta todo dia, porque é no Espírito. É no Espírito. Cuidado com as aproximações perigosas, irmãos. Aproximações perigosas vão gerar coisas terríveis. O que é uma aproximação perigosa, pastor? É tudo que os seus olhos carnais enxergam. É tudo que os seus ouvidos carnais escutam. Isso é uma aproximação perigosa. Vai gerar tudo isso. Vai gerar desgraça. Vai gerar todo esse tormento aí. Abra sua Bíblia comigo, querido. Em 1 Coríntios 5. Acho que é segunda, desculpa. 2 Coríntios 5. E versículo 13. Que diz assim: pois se enlouquecemos é por amor de Deus, se conservamos o juízo é porque vos amamos. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Diga comigo: eu não vivo mais para mim. Como assim, pastor? Se você aceitou a Cristo, você não deve viver mais para você, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conheço mais deste modo. Irmãos, esse versículo ele é muito pontual para fechar o que nós acabamos de ministrar aqui sobre relação perigosa. Ah, pastor, eu conheço ele há tantos anos, eu estudei com ele, eu brinquei com ele. Os irmãos de Jesus conheceram Jesus desde quando eles nasceram, porque Jesus era o primogênito. E não conseguiram desfrutar da vida de Cristo que ele portava, da vida de Deus que ele portava, não conseguiram honrar o que Cristo portava, porque estavam desconectados, irmãos. Toda conexão que nós fazemos na carne vai impedir de nós enxergarmos as insondáveis riquezas de Cristo que o meu irmão contém. Porque todos nós temos uma porção de Cristo. E eu só vou conseguir desfrutar dessa porção de Cristo se a minha aproximação com o meu irmão for uma aproximação no Espírito. Porque se ela for carnal, a aproximação carnal vai gerar ruínas. Porque ela vai estar dentro dos meus padrões. Toda a aproximação carnal, ela vai estar dentro do meu padrão. Faça uma análise das pessoas que você gosta de relacionar. Se elas não se enquadram num perfil que você já tem, que você já escreveu, que você já catalogou em Adão,
Você colocou no seu selo de qualidade lá de Adão uma pessoa para me relacionar, ela tem que ser assim, 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 assim. Aí você olha externo, você olha a carne e você se aproxima. Passa algum período, está lá você bravo, brigando, porque aquela pessoa pisou na bola com você. Porque a relação carnal, ela vai sempre estar ligada a coisas. Mas a aproximação espiritual, eu não posso nem dizer que é aproximação, é ligação no espírito. Ela vai te levar à família de Cristo, ao corpo de Cristo. Então, por isso que nós falamos sobre corpo, irmãos, e não a vida fora do corpo. Se você vive distante do corpo, você não consegue desfrutar dessa vida. Esses 11, esses 12, que até Judão estava no meio, esses caras, eles dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, andavam com Jesus, os caras estavam do lado, ele era um corpo. Eles eram xingados com Jesus, eles comiam com Jesus, eles viam os milagres, eles pescavam o peixe para pagar o imposto, eles estavam junto com Jesus. Vocês conseguem entender isso? E tinha 3 que era mais grudado ainda, era igual chiclete, ou velcro, ou Pedro, Tiago e João. Esse não deixava Jesus nem no banheiro. Esse Jesus precisava te pedir licença, dá licença, meu amigo. Vamos trazer isso para a nossa realidade, vida de corpo. Nós temos aconselhado muitas pessoas, e eu como pastor há algum tempo já, eu tenho visto que as pessoas que mais se firmam e mais crescem são as que estão em corpo e estão numa vida espiritual, não numa vida carnal. Porque não adianta também eu entrar em corpo olhando pela vida carnal. Nós precisamos renovar nossa mente, irmãos. Porque estar em corpo não é apenas fazer coisas. Estar em corpo é desfrutar da vida do Espírito que flui no corpo. Porque fazer coisas é brincar de carrinho. Os irmãos de Jesus brincavam de carrinho com ele. Talvez as irmãs brincavam de casinha com ele como mais velho. É fazer coisas. Agora, desfrutar da vida é no Espírito. É entender que eu sou família. Eles não conseguiam entender que eles eram a família do Cristo. Irmão, se eles tivessem entendido em grau de prioridade, cara, quem seriam os primeiros apóstolos? Ei, desperta. Ele teve que ir para fora da casa dele chamar apóstolos, porque os de dentro não reconheciam. Ei, meu Deus do céu! Nós estamos perdendo o apostolado dentro de casa. Nós estamos perdendo a vida de Deus com o Cristo como nosso irmão. Cristo é o nosso irmão, está dentro de casa, manifestando a vida, e às vezes a gente está perdendo a vida dentro de casa, desperdiçando a vida. A família de Cristo não desfrutou disso a não ser sua mãe. E aí depois que o Senhor morre, depois que o Senhor ressuscita e eles veem tudo, vê o Senhor ascendendo aos céus, aí eles falam, nossa, verdadeiramente Ele era o Cristo. Aí começa a despertar. Aí você vê, deram excelentes homens no reino, mas podiam ter frutificado antes. Eles foram frutíferos, mas demoraram para ser frutíferos. Por quê? Porque a afinidade impediu eles de frutificar. O Max teve uma visão, e ele compartilhou comigo, de uma árvore que estava repleta de frutos, e ninguém comia. De repente esses frutos caíam, apodreciam, e nascia outras árvores. E aí daqui a pouco essas outras árvores, elas cresciam, davam frutos e ninguém comia. A fruta caía, apodrecia e nascia outras árvores. E o Senhor falou com ele assim: todo aquele que está enxertado em mim dá fruto.
eu sou a videira, eu sou a raiz, vai dar fruto. Todo mundo que está em Cristo vai dar fruto. Mas nem todo mundo vai comer o fruto de Cristo. Mas não tem problema. As pessoas podem estar desfrutando o fruto que você está dando. Mas o fruto que você está dando vai cair na terra e vai produzir mais árvores. Vai produzir mais pessoas enxertadas em Cristo. E essas pessoas também vão produzir frutos. E sabe o que é interessante numa árvore? Ela não come do seu próprio fruto. Desperta, irmão. Ai, mas eu quero comer do meu fruto. Você não vai comer do seu fruto. Você vai se alimentar da raiz. A raiz é Cristo. A árvore alimenta da raiz, ela não come fruto. Ela dá fruto para alguém que está fora da raiz comer. O teu fruto é para quem está fora da raiz, querido. O fruto que você dá é para alguém que está longe da raiz. Mas se ninguém comer, não esquenta não. Os frutos que nós estamos produzindo vai ligar muita árvore na raiz. E essa cidade será uma floresta de frutífera, uma floresta cheia de frutos. Porque alguém entendeu, alguém se aproximou, não por relação carnal, não por relação afetiva, mas no espírito. Não interessa se come ou não o seu fruto, o importante é darmos fruto, porque quanto mais fruto nós dermos, mais semente nós vamos semear, e quanto mais semente nós semearmos, mais florestas frutíferas nós teremos. Imagine essa cidade, querido. Aí você fica olhando para a Meg e fala assim: nossa, o pessoal acha a gente estranho. O pessoal chama a gente de estranho. Não tem problema, irmão. Vamos ser estranho, mas vamos continuar dando fruto. Deixa as pessoas olhar e não comer, não tem importância. Os nossos frutos vão cair e vão se enxertar em Cristo e vão nascer mais. Então nós não estamos falando só de nós estamos falando da nossa geração. Nós estamos falando dos nossos filhos. Nós estamos falando dos nossos netos, dos nossos bisnetos, até a quarta, quinta geração. Essas são as árvores que serão produzidas por nós. E agora, se alguém estiver querendo comer seu fruto, dá para ele, deixa ele comer. Você não vai comer mesmo, não seja egoísta. Eu nunca vi uma goiabeira comendo goiaba. Eu nunca vi um pé de manga comendo manga. Não vai ter. Ele se alimenta da seiva. E a seiva sai da raiz que está no solo fértil. Então, querida, olha para você ver como que é a relação no reino. Não é em troca. Não é nada em troca. Tem gente que acha: eu vou dar fruto para me beneficiar do fruto. Querido, você não vai se beneficiar nada. O fruto só é um sinônimo que você está enxertado em Cristo. Que aquele que está enxertado nele dá fruto. E nós seremos avaliados pelo Senhor pelo fruto. Não é pela aparência, não é pelos dons. Opa, pastor, o que é isso? Vou falar de dons e de fruto. Os dons é a sombra que uma árvore produz. O fruto é o alimento que ela produz. Então eu posso ter um dom de cura e dar refresco e sombra para muita gente. Mas acabou a sombra, ela vai embora. Agora eu posso dar fruta, que ela vai comer e vai ter vida, porque ela vai se alimentar de Cristo. Então não se trata da sombra, se trata do alimento que nós produzimos. Porque dons, irmãos, estão repletos e não transformam ninguém. E dons são irrevogáveis. Deixa eu falar para você, uma árvore, ela pode ser uma árvore que é frutífera. Ela pode parar de dar fruto, mas ela não para de dar sombra. Então sombra não é medida para avaliar o reino de Deus. Vou escrever para você: dom não é medida para avaliar o reino de Deus. Dom não é medida para avaliar caráter. Quer avaliar caráter, veja os frutos. Coisa de louco. A sombra que uma árvore produz
não é medida para avaliar se ela é boa ou é ruim. Uma árvore frutífera é avaliada pela quantidade de fruto que ela dá. E tem umas árvores frutíferas que elas não têm quase nada de folha, mas quando carrega de fruto. Agora, o que adianta você ter um pé de manga na sua casa, lotado de folha e sem nenhuma fruta? Vai fazer suco de folha? O máximo que dá é você amarrar uma rede embaixo. Só que você não fica o dia inteiro deitado, cara. Porque o sol vai embora, o sol não fica o dia inteiro. À noite não dá nem para você dormir, porque a hora que você começar a dormir à noite, ela começa a jogar aquela seiva dela em você, aquele meladinho. Aí vem os pernilongos. Não dá nem para você morar embaixo dela. Se vier a chuva, então vai molhar mais embaixo dela do que fora, porque as folhas vão guardar, vai cair os pingão. Então nós somos chamados para dar fruto. E esse fruto vai alimentar. E quando eu tenho uma relação no Espírito, eu não ligo que as pessoas comam todo o meu fruto. Eu fico feliz se chegar alguém e comer todos os frutos. Porque eu tenho certeza que vai fazer uma boa digestão nele, uma boa saúde nele. E ele vai se alimentar daquilo. E ele vai ter uma vida transformada. Então, irmãos, nós corremos sério perigo quando nós estamos fazendo uma aproximação perigosa. Não façam. Porque você pode olhar para o teu pai espiritual e ter uma aproximação perigosa com ele e não desfrutar da vida de Cristo que tem nele. Você pode olhar para um irmão, para um ministro dessa casa, ou para qualquer irmão, e gostar do jeitinho dele que ele fala, mas não desfrutar da vida de Cristo que ele porta. Não desfrutar do espiritual. Vocês conseguem compreender isso? Nossa, mas eu gosto tanto do jeito que ele fala, eu gosto tanto. Mas o quanto que isso está produzindo de Cristo em você? O quanto que isso está gerando a vida de Cristo em você? O quanto isso está produzindo maturidade em você? Então, irmãos, não vamos desprezar. 2 Coríntios 5:15 aqui nos ensina muito bem sobre isso, como nós devemos conhecer o nosso próximo e até como nós devemos conhecer a Cristo. Porque senão, irmãos, vai entrar tempos que nós vamos ficar insensíveis. Se eu não me relaciono no Espírito, eu não vou conseguir enxergar no Espírito o meu próximo. E às vezes você vai olhar o próximo sorrindo e vai achar que está tudo bem. Só que em Cristo você vai saber das coisas. Porque nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, não uma empresa. O corpo de Cristo, ele é feito por relacionamento, por toque, por afeto, por proximidade. Não existe. Quando eu faço um relacionamento por uma aproximação perigosa, que é um relacionamento carnal, eu posso dar chance para que o gelo esfrie todas as coisas. Eu posso permitir, sabe o que o gelo é? O gelo é um anestésico. O gelo é um anestésico. E aí nós não conseguimos desfrutar das relações, ou não conseguimos perceber o que está acontecendo, porque eu estou gelado. A igreja não pode ser tratada como uma empresa. A igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é vida. Ela corre a vida do próprio Cristo. Toda relação por proximidade, ela só se fala de mim. Então, se ela fala de mim, eu sou insensível ao outro. Então, eu sempre vou exigir que o outro satisfaça as minhas vontades, mas nunca estarei pronto a satisfazer ou a suprir, nem satisfazer, suprir a necessidade do próximo. Porque carnalmente nós vamos olhar só o externo. E carnalmente é um perigo, porque tem gente que disfarça bem. Tem gente que não está tão necessitado não, mas faz uma aparência de necessidade. E se você não tem o Espírito do Senhor? Irmãos, eu já cheguei com compra aqui para pessoas dessa casa para entregar 3 vezes na porta de casa, e o Senhor falou, volta para trás. Você volta para trás. Falei, Senhor,
volta para trás. Aí eu fui orar assim, não entre na onde eu estou trabalhando. Aí você vai dizer, pastor, o senhor é muito ruim. Não, não sou ruim não, eu sou obediente. O senhor já falou isso claramente. É loucura isso. Para alguns que não compreendem, vão falar assim, esse pastor é doido. Esse pastor não é de Deus, não. Não, eu sou filho dele sim. E obedeço a ele. Eu obedeço a ele. Mas já cheguei em lugares também que o Senhor mandou chegar, que fazia dias que a despensa não tinha nada. E a pessoa sorrindo, alegre, e todo mundo achando que está bem. Aí o Senhor fala sobre isso, irmãos. A nossa aproximação não pode ser na carne, porque a carne só olha o externo, não olha o interno. Nós somos um corpo. E nós vivemos aqui. Irmão, eu estou sem carro, mas vocês veem eu andando a pé? Eu não ando a pé, por quê? Porque nós somos um corpo. Vocês conseguem compreender? Mas a nossa relação não pode ser carnal. Eu estou citando coisas assim, mas não pode ser carnal. E eu não pedi carro emprestado para ninguém. Mas o Senhor falou, o coração do pastor Paulo, vai lá, empresta o carro ao pastor. Deixa ele usar. Mas a vida vai muito além disso, irmãos. Quantas das coisas nós temos perdido de desfrutar em Deus, porque as nossas relações são apenas carnais. Então nós precisamos transicionar isso no espírito. Então a minha relação com meu patrão não pode ser carnal, ela tem que ser espiritual. A minha relação que eu tenho no corpo não pode ser carnal, tem que ser espiritual. Com a minha noiva não pode ser carnal, tem que ser espiritual. Com o meu noivo não pode ser carnal, tem que ser espiritual. Com a minha corte, ou com o meu colega, até as minhas amizades tem que ser espiritual. Pastor, então eu não vou fazer amizade com ninguém. Não estou falando isso para você, querido. Eu estou falando para você fazer no espírito, porque se você fazer no espírito, o Senhor vai revelar para você quem é a pessoa. Eu tenho pessoas amigos que não são evangélicos, que eu os conheço no espírito, e sei por que o Senhor os aproximou de mim. Sei o nível de fidelidade e de lealdade deles, e sei também o porquê o Senhor aproximou. Porque o Senhor os ama tanto que quer mais próximo, quer ganhar que ele esteja no corpo. Aí eu vou chegar lá e vou falar isso para ele, não, irmão. Eu só vou servi-lo, eu só vou amá-lo, eu só vou ajudá-lo em Cristo. Nas suas depressões, nas suas angústias, eu estou ali servindo em Cristo Ele. Porque eu sei o que o Senhor está vendo dentro dele. Eu conheço as angústias que ele passa. Eu sei a vontade que ele tem de estar em Cristo. Mas ele já falou isso. Não, ele nunca falou, mas o Espírito, a gente conhece o Espírito. A gente conhece o Espírito de quem está desejoso por Cristo. A mente, a carne pode não conhecer Cristo, mas o Espírito dele conhece. Só precisamos despertar agora a mente para fazer ela reproduzir aquilo que o Espírito já conhece. Mas não pode ser na carne. Como também tem um monte de amizades que são só colegas, porque não são aproximações. Então não faça nada, irmãos, nada. Porque toda aproximação na carne vai gerar rompimento. E toda aproximação perigosa, né? Ela é perigosa mesmo. Agora em Cristo não tem perigo. Tudo em Cristo não tem perigo. Amém? Glória a Deus, fica de pé, querido. Que você possa desfrutar dessa palavra hoje, nessa noite. Saber que em Cristo não há perigo. Que em Cristo as nossas relações são perfeitas. Por quê, pastor? Porque nós não olhamos o homem. Querido, sabe, lá no céu, tem um judeu sentado lá do lado do Pai. Se você for olhar os defeitos do judeu, talvez você vai ver as marcas que ele tem. Ele tem as marcas na mão, tem a marca aqui, tem os espinhos, tem as chicotadas. Esse é o judeu.
Mas o Cristo que ele porta, a maturidade que ele porta, é o que te dá vida. Esse é o Cristo. E quando o Pai olha para nós, Ele quer olhar este Cristo em nós. O Pai não poupou o seu Filho para que nós pudéssemos desfrutar da mesma coisa que o Filho desfruta. Então é muito precioso isso nessa noite, irmão, você entender isso, nessa quarta-feira, e levar isso para a sua vida. Você vai ver como que vai mudar a sua forma. Se você é um decepcionado por pessoas, é porque a sua relação não foi espiritual, foi carnal. Quando nós temos relação espiritual, nós não ficamos querendo justificar, né? Esse dia, acho que foi hoje, eu vi um pastor, ele estava bravo porque um pastor da família dele caiu na internet, aí o cara bebendo cerveja, um pastor famoso aí, e aí o sobrinho desse pastor estava bravo, porque o pessoal estava denegrindo a família. Em Cristo nós não temos isso, irmãos. Eu não tenho reputação para zelar. Eu não tenho que ficar justificando que sou eu, não sou outro. E ele bravo e falando, não, porque vocês têm que respeitar a história da nossa família. Se uma pessoa está fazendo errado, não é os outros. Cara, eu falei assim, eu tenho um ministério para zelar e eu vou zelar pelo meu ministério. Não pode isso. Cara, nós não temos ministério nenhum. Eu não tenho ministério. É tudo mentira quem falou isso para nós. O ministério é de Deus, não é nosso. A obra, nós nem fazemos a obra de Deus, é outra minha palavra, outro dia a gente entra, eu mostro para vocês, que nem a obra de Deus nós fazemos. Essa foi a maior mentira que a religião falou, eu vou fazer a obra de Deus. A obra de Deus que a palavra fala é Cristo sendo aperfeiçoado em nós, essa é a obra de Deus. A obra que Deus faz é Cristo sendo aperfeiçoado em nós. Nós somos colaboradores do que Deus está fazendo na terra. E o cara querendo justificar com a força do seu braço. Quem é filho de Deus não se justifica. Quantas coisas já falaram da minha vida, quantas coisas já falaram da nossa casa, quantas coisas já falaram da Meg, e o pastor, o senhor não vai? Eu estou um pouco me lixando, porque eu tenho um pai, ele conhece meu coração, eu sei. Pastor, mas falaram isso, falei, que glória a Deus, também falaram do meu Cristo, então se falaram dele, significa que nós estamos no mesmo caminho. Não existe justiça de Deus antes da humilhação do homem. Então vocês nunca vão me ver aí, irmão, respondendo acusações, estou um pouco ligando, porque eu não tenho reputação. A reputação é do meu mestre. É ele quem eu tenho. Agora, se alguém falar dele, se alguém falar do reino, se alguém falar de Cristo, aí eu sou um leãozão. Eu sou um cordeirinho quando falo da minha pessoa, mas quando falam do reino, quando falam de Cristo, aí eu viro um leãozão. Aí eu vou para cima, porque eles estão falando de Cristo, estão falando do reino, aí nós não podemos deixar. Porque eu sou exército do reino, eu não posso ser covarde. Mas se falar do meu nome, da minha pessoa, não tenho nome, não tenho reputação, não tenho nada. E eu fiquei olhando aqui e falei assim, o que a religião produz nas pessoas? Agora ele está cortando um relacionamento com o tio, em vez de ajudar o tio que está com problema. Vocês conseguem compreender isso? Mas vai ajudar o tio, ele é teu tio, ele é filho do seu avô, que é um homem de nome nessa nação. Vai lá e ajuda o tio. Não estou falando que você vai aprovar o que o tio fez. Estou falando que você deve ir lá e falar assim, eu sei que você errou, mas eu estou aqui como um sobrinho, como alguém para te ajudar. Não para se autodefender, irmãos. Mas toda relação na carne, ela vai fazer isso. Por isso que paternidade não é na carne, é só no espírito, porque um pai não expõe seus filhos. Um pai não chama seu filho aqui na frente e fala, nós vamos expulsar esse irmão da igreja aqui, porque ele fez isso. Não, um pai vai trazer o filho para perto e fala, filho, você sabe que você está fora de princípio.
E isso aí você está abrindo a porta para um monte de coisa errada na sua vida. Alinha isso. Eu estou aqui como um pai para te proteger. Alinha isso. Não deixa isso aberto. Não deixa essa porta. O ambiente de paternidade é assim, querido. É ligação no Espírito. E se o filho se liga no Espírito, ele se alinha. Aí ele começa a entender o poder do envio. E ele não faz mais nada sem envio. Mas você não pode, o envio não pode ser religioso, irmão. Porque tem gente que acha que não é religioso, ele é espiritual. Você tem que entender isso no Espírito. Coração à mesa. O que é paternidade? Alguém que vai mandar na minha vida? Não, ninguém vai mandar na sua vida. É alguém que vai te proteger, te prover e te enviar. É o modelo de Deus para o governo dele na terra. Agora você não pode nivelar isso pelas suas frustrações. Não é porque você teve frustrações aqui na terra, não é porque você teve frustrações com homens que estavam desviados do propósito de Deus, que você vai nivelar por baixo aquilo que Deus está dando de precioso para você. Senão você vai fazer igual os irmãos de Jesus. Porque imagine os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus é aquele que brincava com Jesus. É aquele que levava uns petelecos de Jesus. Porque irmão briga, não briga? E aí quando o irmão cresce, o irmão está com aquela mesma mentalidade. Ai, Jesus amado. Quando Jesus se torna o Cristo, o maduro, os irmãos dele ainda estão com a mesma visão da infância. O que eles enxergavam? As brigas, as brincadeiras, mas não conseguiam enxergar que o irmão tinha transicionado para um novo tempo. Se é na carne, nós vamos sempre olhar o nosso irmão assim. Agora, se é no Espírito, nós vamos reconhecer a cada dia o quanto que Deus está produzindo no nosso irmão. Uma vez me falaram assim: pastor, como que os irmãos, os ministros da MEG têm crescido em Cristo? Pois é, irmãos, porque é em Cristo. Porque se você tiver um relacionamento carnal, você não ia conseguir ouvir os ministros dessa casa, porque você vai sempre olhar para trás e ficar vendo as meninices que eles praticavam, que o seu pastor praticava. Agora, quando nós estamos em Cristo, nós olhamos a porção de Cristo. E as nossas meninices, elas ficaram para um tempo passado. Porque as meninices são coisas do homem menino, da infância, diz meninice. Mas à medida que nós vamos crescendo em Cristo e tornando maduro em Cristo, nós vamos tornando maduro e a meninice vai ficando para trás e vamos formando mais maduros. E quanto mais nós nos rendemos a isso, nós vamos tornando maduro. Então por isso que não pode ser na carne, porque se for na carne você vai olhar as meninices. Se olhar o Miqueias, que hoje é o mestre dessa casa, alguns anos atrás era um menino que jogava bola, que dava trabalho na igreja, que corria, que brigava. Se você ficar olhando com essa mentalidade carnal, você não consegue comer do que o Senhor faz na vida dele. Se olhar o Miqueias há 5 anos atrás, um menino, mas no espírito, querido, não tem idade, o Senhor só ativou o que estava no coração dele. Se olhar para os ministros, profeta Max, pastor Paulo, profeta Daiane, Odair, evangelista. Se olhar para esses homens, para a evangelista Alessandra, a pastora Cristiane, alguns anos atrás, com um olhar carnal, nós vamos chegar só às meninices. Se nós olharmos alguns meses atrás, mas em Cristo nós vivemos um processo, e Ele vai expandindo em nós, completando tudo, preenchendo tudo, nos levando a um lugar onde não interessa mais as nossas vontades, irmãos. Não interessa mais as nossas vontades. Sabe por quê? Porque para onde o Senhor está nos levando, não tem espaço para bagagem de mão. Não tem espaço para adereço. Só vamos nós, portadores de Cristo. Não tem bagagem. Amém? Glórias a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Eu declaro sobre os meus irmãos, sobre os filhos desta casa, Senhor, um tempo de expansão no entendimento, Senhor. Eu declaro sobre eles nenhuma proximidade perigosa.